Olá, bem-vindo à sua aula número 125 de Programação em Python. E, nessa aula, a gente vai terminar o assunto de Programação Orientada a Objeto Avançado e vai falar sobre propriedades e descritores. Então, como sempre, teremos um arquivo 125.py para descrever a aula de hoje. Então, primeiro, o que são propriedades? A parte de propriedades eu poderia ter falado junto com manipulação de atributos, porque em essência, propriedade permite você manipular um determinado atributo. Só que propriedade é um pouco diferente do atributo. Então, o que acontece durante uma propriedade? Vai permitir eu montar métodos específicos para você atribuir um determinado valor a um atributo de um objeto, assim como reter esse determinado valor do mesmo objeto. Então é semelhante ao getAtar e setAtar e ao getAttribute, só que ele é menos genérico. GetAttribute, setAttribute, eles valem para qualquer atributo que não tiver sido definido, enquanto que a propriedade só vale para um único atributo muito bem definido. Então, a gente tem um exemplo aqui no nosso arquivo para ver como é que isso funciona. Então, no caso, eu criei uma classe pessoa. E a classe pessoa, ela possui um único atributo, que é o atributo nome. Note que, na definição da classe pessoa, tem aqui o meu método construtor, que recebe um nome. Veja que antes do atributo nome, existe um único underline. Dois underlines significavam que esse atributo ele é do tipo privado. Um único underline significa que isso é uma propriedade. E o que tem de especial numa propriedade? Uma propriedade, além de você definir ele com esse underline, você precisa passar aqui embaixo esta chamada da função property. Por quê? O que acontece aqui? A função property é uma função pré-definida em Python. E o que ela recebe? Ela recebe 3 métodos e uma string. E o que são esses 3 métodos? O primeiro método é o método semelhante a getTar. É o método que retém, que te devolve o atributo, a propriedade. O segundo método é o método set, aquele que você pode colocar um determinado valor ao atributo. O terceiro é o método del, é aquele que você pode deletar um determinado atributo. E o quarto é a documentação sobre o determinado atributo. Então, o que acontece? Quando eu digo com o underline aqui, o nome, eu estou, de certa forma, indicando para o Python que o nome ele vai ser construído por essa função property. E o que acontece? Essa property ela vai atribuir essas funções específicas para determinadas operações usando o atributo nome. Que tipo de operações? Então, aqui no caso, eu escrevi que Bob é a instância de pessoa cujo nome é Bob Smith. E eu pedi para imprimir bob.nome. Então, a primeira coisa que você vê é exemplo, porque eu imprimi aqui em cima, exemplo. A segunda coisa que você vê é obtendo 3 pontos e aí Bob Smith. Então, o que acontece? Quando eu escrevi bob.nome e você nota que não tem aquele primeiro underline, eu estou chamando como um atributo qualquer, você vê que ele imprimiu o obtendo que está aqui na função, o método getNome. Por quê? Porque quando eu uso a sintaxe bob.nome para obter o atributo nome do Bob, ele passa justamente pela função get, que é essa primeira função definida aqui, ou método. Posso usar tanto funções quanto métodos aqui. Ou poderia não passar nada, poderia colocar simplesmente none. E aí, no caso, meu método ele não faz nada, ele só imprime obtendo e retorna a propriedade self.nome. E aí, com isso, eu consigo usar o bob.nome. E aí, eu fiz, na linha seguinte, eu fiz uma atribuição. Eu mudei o nome para Robert Smith. E o que você vê? Que aqui aparece o modificando 3 pontinhos.
Por quê? Porque quando eu chamo, quando eu tento modificar um determinado atributo, ele passa por esse método set. E esse método set, a única coisa que ele faz é imprimir modificando e atribui para a propriedade nome o valor que eu passo como argumento. Veja que, apesar de eu estar usando essas funções, a sintaxe é de um atributo comum. Só que existem funções específicas por qual esse atributo está passando. Depois eu imprimo 20 vezes seguidas esses pontilhados aqui. E aí eu crio uma nova pessoa, que é a Sue Jones. Coloco Su.nome. Você vê que quando eu chamo o Su.nome, aparece aqui obtendo, e aí Sue Jones. E você vê que quando eu coloco pessoa.nome.doc, você vê que isso obtém a documentação da propriedade nome. E aí, por isso, o que eu vejo impresso aqui é documentação da propriedade nome. Foi a documentação que eu passei. Certo? Então, veja que a diferença para o getTar e o setTar é que ele só lida com um único atributo, certo? Mas, por ser específico assim, é bom para você manipular requerimentos específicos desse dado atributo. Eu deveria ter até deletado a propriedade do Robert, e aí você veria aqui impresso removendo, e ele chamaria o del self.name. Okay? Se você não definir nada aqui, então se você colocar none no get, none no set ou none no del, o que vai acontecer? Se você tentar obter o nome, ou se você tentar atribuir um valor ao nome, ele vai devolver um erro. Um erro porque ele vai dizer que o determinado atributo não pode sofrer essa determinada operação. Por quê? Porque simplesmente você não definiu essa determinada operação, então ele supõe que você não pode realizar essa operação, certo? Mas enfim, isso são propriedades. Descritores, por outro lado, é muito semelhante a uma propriedade. Então, o que acontece? Descritor, ele é um objeto, e esse objeto ele possui uma classe específica com um protocolo bem definido. E que protocolo é esse? Então, vamos a mais um exemplo. Se eu for aqui para baixo, você vai ver que, dessa vez, ao invés de criar uma única classe pessoa, eu criei duas classes. Uma classe nome e uma classe pessoa. Então, vamos lá. A classe nome, eu botei uma descrição para essa classe, documentação da propriedade nome. Veja que a classe nome possui 3 métodos. E os 3 são métodos especiais. O método get, o método set e o método delete. O método set, ele recebe 2 parâmetros, uma instância e um dono. O método set recebe uma instância e um valor. E o método delete recebe apenas uma instância. Ok. E o que tudo isso faz? Então, vamos olhar para a classe pessoa. Veja que a classe pessoa tem um construtor, e nesse construtor eu defino uma propriedade nome, certo? E aqui embaixo eu estou definindo essa mesma atribuição que eu fiz aqui em cima, nome igual a property, eu estou atribuindo nome como sendo uma nova instância da classe nome que eu defini. Então, o que acontece durante a impressão? Você vê que imprime, primeiro, obtendo, ou seja, ele passou pelo método get a hora que eu tentei obter o nome, e aí ele me devolveu o nome, que é Bob Smith, ou seja, a instância trata-se da instância do objeto que está sendo chamada. Então, no caso, a instância é o Bob, e por isso ele tem o Bob Smith. O dono, por outro lado, é a classe que contém a instância, certo? Então, você pode querer usar essa classe ou não, mas você tem que passar ela como um argumento. Ok, e aí o que acontece? Em seguida, eu modifico o nome para Robert Smith. Você vê que ele aparece aqui modificando.
Por isso, ele passou aqui pelo método set, que recebe a instância, no caso Bob, e o valor, que no caso é Robert Smith. E aqui está vendo que eu mudei a instância ponto underline nome. Então, veja que, no caso, para a classe nome, eu uso o underline. Aqui eu não utilizo, mas aqui eu utilizo. E atribuir ao nome o valor passado. Por último, delete não foi utilizado. Ah, não, dessa vez foi delbob.nome, então você vê aqui removendo. Então, justamente ele passa por esse método delete, que só recebe a instância, e a única coisa que ele faz é imprimir removendo e deletar o nome da dada instância. E depois você vê obtendo aqui. Por quê? Porque eu estou obtendo o nome da Sue. Como a instância mudou, agora a gente vê um valor diferente, no caso é Sue Jones. Então, você vê aqui Sue Jones. E você vê, por último, documentação da propriedade nome, porque isso é simplesmente documentação da classe. Então, coloco nome.doc, obtendo esse valor, que é a descrição da minha classe. Certo? Então, ok. Em essência, eu criei uma classe nome que fez exatamente a mesma coisa que a chamada do property, a função pré-definida. E o que acontece? Acontece que o property, a função property, ela é uma função que é usada para criar um descritor. Então, a função property, nada mais, nada menos, gera o descritor que a gente quer. Então, se você ver aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar help property. Então, você vê que aqui a property, o default dela... Oh, meu Deus, porcaria. Aqui em cima. O default dela é que tudo seja known. E ela vai lidar com o atributo property. E você vê aqui que ele define uma classe C que faz justamente essas operações. GetX, setX, delX, que é um exemplo. E aqui tem um outro exemplo que a gente vai ver quando trabalhar com descritores. Mas, enfim, o que eu queria mostrar é isso aqui. Que ele usa os métodos que são definidos para construir a nossa nova classe, são os métodos delete, o método get. No caso, tem o método getAttribute também, o método construtor, para classe nome, o método new, para retornar um novo objeto. A gente viu com metaclasses esse método. E o método set. Certo? E aqui tem algumas outras coisas que não são tão importantes para a gente. Então, você vê que property é uma class do tipo type, certo? Porque é uma geradora de outras classes. É uma geradora de classes descritoras específicas. Ok? Então, ela é, em certo modo, uma metaclasse. Ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.